Programa de Educação Cristã Continuada da Assembleia de Deus, Igreja Mãe, Escola Bíblica Dominical, Revista Salmos, Cânticos e Orações da Alma, lição número 9, Salmo 121, Elevo os olhos para os montes. Nosso textuário nos diz: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Salmo 121, 2. A verdade prática nos diz: os seguidores de Jesus curtem e compartilham o que ele ensina e faz. A nossa leitura bíblica está no Salmo 121, dos versos 1 a 8. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. A nossa introdução diz: hoje vamos estudar o Salmo do Viajante. O Salmo 121 fala do nosso cotidiano, ensinando como devemos viver dignamente diante de Deus e assim recebermos dele proteção e descanso. Aprenderemos que andando com Deus sairemos e voltaremos em segurança. Primeira parte, aspectos gerais. 1. Autor, título e data. Desconhecemos o autor do Salmo 121. Muito embora haja quem afirme que Davi escreveu este hino no deserto de Parã, logo após a morte do profeta Samuel. O título em itálico, Cântico de Romagem, Cântico dos Degraus ou Canção Gradual, de respeito ao grupo dos dois salmos 120 a 134, que os peregrinos cantavam durante a viagem para Jerusalém nas 3 festas anuais, pois viajavam em grupos. Jerusalém, situada a cerca de 750 metros acima do nível do mar, é uma cidade naturalmente fortificada pelos montes. Israel tem um relevo interessante. A região central do país, onde está Jerusalém, encontra-se elevada em relação ao norte. Por isto, precisamos ler literalmente os verbos subir e descer em texto, como os grifados a seguir. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores. Não temos a data precisa deste salmo. 2. Classificação. O Salmo 121 é, como vimos, um salmo de romagem ou dos degraus. Salmo do viajante, sendo esta a sua principal classificação. 3. Cântico dos degraus. No grupo dos salmos 120 a 134 temos uma sequência vitoriosa. Enquanto o Salmo 120, Israel confessa a opressão de viver entre ímpios, o Salmo 121 retrata a alegria da aproximação dos peregrinos a Jerusalém, sendo o Salmo 122 a expressão da contemplação do templo e a chegada dos viajantes. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. É um maravilhoso cântico de adoração pela alegria e oportunidade de estar na casa de Deus. Que o templo seja reconhecido como casa de oração, que jamais percamos a alegria de caminhar para o templo do Senhor. Haja louvor a caminho da igreja. Segunda parte, qual a saída? Do Salmo 121, 1 a 2. 1. Dê ordens às montanhas. O Salmo 121 começa com uma indagação contemplativa. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Não retrata propriamente uma visão que os peregrinos tinham com a aproximação de Jerusalém. Israel não possui montanhas no sentido estrito, apenas montes, sendo o Tabor com 562 metros e o Gerizim com 868. Esses montes contemplados pelo salmista também podem significar os lugares altos referidos na Bíblia, espaços de cultos idólatras. Qual a saída para o salmista rodeado de povos idólatras que serviam a deuses de pedra? Qual a saída para nós nesta geração conturbada, onde a sociedade clama contra os valores morais e espirituais instituídos por Deus? Existem momentos em que olhamos o mundo ao nosso redor e perquirimos. Qual a saída?
De onde me virá o socorro contra doenças, vícios, desemprego e injustiça? Estamos cercados de montes, precisamos exercer a fé em Deus, capaz de remover esses obstáculos. 2. Primeiro, Deus. A moderna tecnologia pode nos oferecer uma ajuda rápida. No Brasil, o SAMU é um grande auxílio, certamente. Boas condições financeiras permitem acesso a bons médicos e hospitais de ponta. Apesar de tudo, carentes ou não, devemos considerar que o nosso socorro presto vem do Senhor. Não é pecado um cristão ser rico. Assim disse Jesus ao censurar a avareza de um homem. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, não é rico para com Deus. Está em Lucas, no capítulo 12, dos versículos 20 a 21. Em tudo na nossa vida, primeiro Deus, na fartura ou na necessidade. 3. Seja um seguidor de Jesus. Não pensemos que o simples fato de sermos crentes ou evangélicos nos conferem a prerrogativa para dar ordem aos mundos espiritual e natural. Sobre isto, a palavra cita uma triste experiência em Atos 19, de 15 a 16. Todo o sucesso de nossa jornada neste mundo pressupõe a presença de Jesus diariamente conosco. Isto implica renunciar às nossas paixões, à nossa vontade. Ser seguidor de Jesus é curtir o que ele fez e ensinou. Não podemos bloqueá-lo em alguns momentos para que ele não saiba nada do que fazemos de errado. Precisamos lembrar que mesmo bloqueado, Jesus continua online. Do topo de sua habitação, Deus o Altíssimo a tudo assiste. Hoje existem muitos ídolos no meio cristão. Curtimos e seguimos artistas, jornalistas e políticos. Defendemos ideias humanas com uma garra que muitas vezes não percebemos quanto ao Evangelho, à Igreja e à pessoa de Jesus Cristo. O segredo da nossa vitória consiste em sermos seguidores de Jesus, pessoas que curtem e compartilham tudo o que ele fez e ficou escrito para a nossa edificação. Não existe discípulo verdadeiro que não seja fã de Jesus. Lendo as mídias sociais, não percebemos essa empolgação pelo Salvador em muitos. Alguns cristãos parecem caminhar sós, sem o Cristo, seguindo muita gente, menos o Mestre, que ensinou o amor, o perdão e a misericórdia. Cristãos autossuficientes que se governam e querem apenas a bênção de Deus sobre seus próprios caminhos humanos e carnais, eis uma terrível contradição. Precisamos ler o Salmo 121 debaixo desta luz. Terceira parte, segurança no século 21. 1. Segurança para andar. Ele não permitirá que os teus vacilem. É uma promessa divina inspirada na confiança do salmista. Subindo e descendo os degraus íngremes de Israel, os peregrinos precisavam de proteção para os pés. Lesões e fraturas poderiam complicar muito a marcha do grupo. Além disto, o caminho entre a Galileia e Judeia, a Galileia no norte e a Judeia no sul, era muito perigoso. Havia feras, ladrões estavam sempre à espreita em alguns trechos, a exemplo do caminho entre Jerusalém e Jericó. Cerca de 30 quilômetros. Assim vivemos neste mundo. O Brasil é uma das nações mais violentas, com aproximadamente 50 mil assassinatos por ano. Corrupção, drogas, trânsito caótico e crimes diversos deixam-nos sem a segurança necessária para andar no Brasil. Caminhamos driblando a morte, caminhando entre lobos devoradores na política, até no segmento religioso brasileiro, com uma explosão de igreja onde, infelizmente, o verdadeiro evangelho nem sempre é anunciado. Vivamos de forma justa, sóbria e piamente. O Senhor é quem nos guarda, Ele não dorme nem cochila ou dormita. Temos conosco o guarda de Israel. 2. Segurança para descansar. A caminhada para Jerusalém podia levar vários dias, como no episódio da família de Jesus. O sol causticante era um complicador, a sombra um refrigério. Era preciso descansar em breves intervalos do dia e encontrar abrigo seguro durante a noite. Sob a sombra do Onipotente, o rigor do sol era atenuado. Sob a direção divina, a lua não serviria para atrair feras a peregrinos devidamente abrigados.
Normalmente, na hora do sono pesado, era importante saber que Deus não cochila nem dorme. Assim vivemos no Brasil. Precisamos de uma segurança em Deus para descansar. Assaltos, incêndios, mortes. Uma nação de ímpios está de pé enquanto dormimos. Precisamos de Deus. Entreguemos nosso caminho ao Senhor e assim poderemos cantar como salmista em Salmos 3, de 5 a 6. 3. Segurança contra o maligno. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. Eis a nossa maior necessidade. Pedro estava entre os apóstolos, era um dos que se destacavam, sempre interagindo com Jesus. Ele foi o único a andar sobre as águas por algum tempo. Entretanto, apesar de toda a aparente segurança invisível aos olhos humanos, Satanás tramava contra o apóstolo do Senhor. Jesus confessou que o adversário o pediria para se andar como trigo, isto é, por a prova, talvez semelhante ao que aconteceu com o patriarca Jó. Porém, o mestre intercedeu por Pedro e o Pai o livrou. Aqui temos uma segurança que o mundo não pode nos dar, pois não existe disponível um homem natural. Somente o Senhor, com o seu exército de anjos, pode nos garantir esta paz. Mas, para que isto aconteça, temos de tomar sobre nós toda a armadura de Deus. Será que vivemos assim? O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Quando sairmos pela manhã para trabalhar e voltarmos para casa ao entardecer para descansar, o Senhor nos guardará. Quando sairmos quando jovens para começar a vida e voltarmos no seu final para partir, vivenciaremos a mesma proteção. As nossas saídas e as nossas entradas estão sob a mesma proteção. 3 vezes lemos a expressão Senhor guardará, como se a Santa Trindade assim selasse a promessa para assegurá-la. Não devem todos os nossos temores ser eliminados? Que ansiedade poderá superar esta tripla promessa? Este guardar é eterno, a partir de agora, continuamente, para todo sempre. Toda a igreja é assim, assegurada de proteção eterna. A perseverança final dos santos é assim assegurada e a imortalidade gloriosa dos crentes é garantida. Sob a proteção de tal promessa, podemos seguir na peregrinação sem temer e nos aventurar na batalha sem tremer. Ninguém está tão protegido como aqueles a quem Deus guarda. A nossa aplicação pessoal nos diz: em meio ao caos e insegurança crescente em que vivemos, podemos elevar os nossos olhos aos céus, confiantes de que Deus está no controle de nossas vidas. Ele zela pela nossa segurança e nos livra de todo o mal. Bendito seja o nome do Senhor.